Bom dia, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franklina da Silveira. Como é que tá vocês? Como é que tá a casa de vocês, os pais, os irmãos, tio? Tudo bem? Tá tudo na bênção do Senhor? Hoje nós vamos para mais uma aula de educação física, né? A da educação física teórica. Hoje vai ser a educação física teórica, tá certo? Mas antes de começarmos a ministrar sobre a aula que nós vamos ter, eu queria, como de praxe eu tenho feito, falar sobre a questão dos cuidados que nós devemos ter contra o coronavírus, contra o Covid-19, né? Então, evite aglomerações, lave as mãos ao sair, ao chegar com água e sabão, use álcool em gel, certo? Evite de estar trocando os objetos pessoais, pessoal, porque tantas pessoas já partiram, tantas pessoas foram infectadas, nós devemos nos proteger e proteger aquelas pessoas que nós gostamos. Então, meus queridos, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa fazer o milagre acontecer e nos prevenir, nos proteger desse vírus, né? Nós temos que fazer a nossa parte, que Deus vai fazer a dele também. Então, na aula de hoje vai ser uma aula interessante, vai ser uma aula bastante interessante. Eu acredito que você vai gostar da aula. Fique atento a todos os slides, se for necessário, assista uma, duas, três vezes, às vezes que for necessário, para você ficar por dentro do assunto, para você aprender o conteúdo, que é para quando futuramente uma avaliação, você dá show, você tira 10, tá certo? Então, vamos agora para o nosso estudo, vamos agora para os nossos slides. Pronto, meus queridos alunos, né? Aula de educação física, sexto ano e sétimo ano, né? Que o conteúdo é o mesmo, certo? Essa aula tanto é do sexto como é do sétimo ano, tá certo? Professor Valdeon, hoje é 23/4/2021, vamos lá? Pronto, né? A nossa unidade temática é o esporte, nós vamos falar sobre o esporte, certo? O objetivo de conhecimento é o esporte técnico combinatório, certo? Esse é o esporte que nós vamos falar hoje. A habilidade de conhecimento é experimentar e fluir diversos tipos de esportes, de campo e taco, rede, parede, invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas baseadas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. Os objetivos específicos: esporte de marca, corrida, saltos, arremesso e lançamento do atletismo, esporte de precisão, arco e flecha, jogo de dardos, bowling, golfe, entre outros. Esporte de invasão, futebol, futsal, handball e outros, né? E esporte técnico combinatório, que é ginástica rítmica, ginástica artística, entre outros. É exatamente esse esporte que nós vamos estudar hoje, o esporte técnico combinatório. Vamos lá para os demais slides. Pronto, né? Nós temos aqui esporte técnico combinatório. O esporte pode ser entendido de diferente forma. Dentre elas, como um fenômeno que faz parte da cultura corporal da humanidade. Foi inventado por homens e mulheres há muitos séculos, ao longo deste passou por várias transformações. Essa prática corporal pode ser experimentada por meio de diferentes modalidades. Em todas elas, há uma comparação entre o desempenho dos seus participantes. As suas normas de disputa ou regras são determinadas por instituições, federações, confederações, etc., que, dentre outras ações, organizam seus eventos competitivos. Então, o esporte, resumindo, o esporte é um fenômeno, né, que faz parte da cultura corporal da humanidade. Todo aquele esporte, tudo aquilo que a gente utiliza o nosso corpo para praticar algum exercício, algum tipo de fenômeno, esse fenômeno vai ser chamado esporte. Então, esporte é um fenômeno que faz parte da cultura corporal. Essas modalidades esportivas podem ser categorizadas de diferentes formas, a depender do critério que se utilize. Estudiosos classificam algumas delas como esportes técnicos combinatórios. Você já ouviu falar sobre eles? Então, você já ouviu falar sobre algum tipo de esporte técnico combinatório? Alguém já falou para você? Você tem noção do que é isso, né? Do que é esse esporte? Então, vamos lá, vamos especificar, na verdade, o que são esses esportes técnico combinatórios, né? Então, são esportes que são comparados à beleza estética, né? E o grau de dificuldade dos movimentos executados pelos
ou pelas atletas de acordo com padrões ou critérios estabelecidos nas regras de cada modalidade. Então, esporte técnico combinatório já está dizendo que tem que usar muita técnica, né? Onde os participantes, né, eles vão executar movimentos movimentos de com um grau de dificuldade, né? Por isso que é chamado de técnico combinatório, que ele vai fazer vários movimentos exercendo com um grau de dificuldade, tá certo? Então, vamos lá em seguida. Essas práticas corporais fazem parte de um grupo de modalidades esportivas em que não há intenção direta com ou os oponentes, mas como assim? Em oposição ao basquete e ao futebol, por exemplo, em que os participantes das equipes envolvidas interagem durante a disputa. Nos esportes técnicos combinatórios, isso não acontece. Neles não há contato corporal com os oponentes, a exemplo do nado sincronizado, né? Da mesma forma que ocorre em toda modalidade esportiva, nos esportes técnicos combinatórios, existe a comparação entre o desempenho dos participantes. Então, esse esporte técnico combinatório, ele é um pouco diferente dos demais, né? Diferente dos esportes coletivos, né? Onde há o contato físico, onde há uma combinação ali, onde os atletas se combinam. Caso o voleibol, os atletas ficam combinando qual jogada vai fazer, futebol de campo do mesmo jeito, certo? O próprio atletismo revezado também faz isso. Já o esporte tecnominatório, o participante ele tem que fazer os movimentos individual, ou seja, há uma competição em que faz uma performance melhor. Qual participante faz a performance melhor? Então, nesse esporte, né, é um esporte praticamente individual. Claro que tem as exceções, né, ginástica, algumas ginásticas que são feitas em grupo, porém eles não tocam no outro. São mais questão de técnicos e com movimentos com dificuldade. Então, o esporte praticamente é diferente dos demais, onde um participante tenta fazer algo, um desempenho melhor do que o outro participante, né? Isso é algo interessante, me faz lembrar aqui nesse texto, né? Tem muitos sinais de pontuações aqui. Só fazer uma brechinha, só abrir um espaço aqui. Lembrando que nós temos aqui o ponto, né? Ponto final, que dá uma parada numa frase. Nós temos aqui o ponto de interrogação, que faz uma pergunta. Nós temos a vírgula, que faz uma pausa. Então, para que um texto ele seja lido com eficiência, nós precisamos estar obedecendo essas pontuações, né? Que é para ficar bem legal a leitura ficar com dicção, tá certo? Então, voltando ao nosso assunto, que é o esporte combinatório. Então, lembrando que esse esporte é um esporte mais individual. Claro que tem as exceções, mas é um esporte onde um participante ele vai ser comparado com o desempenho do demais, viu? Porém, essa análise é feita com base na beleza e no grau de dificuldade dos movimentos realizados. Outro exemplo aqui sobre a questão do sinal de pontuação é o ponto e vírgula, para destacar uma palavra de destaque. Que beleza, tem ponto e vírgula, tem uma aspa, quer dizer ponto e vírgula, não, tem aspa aí que é para diferenciar questão de uma palavra que ele quer chamar a atenção. Ou seja, nessa modalidade, geralmente vence aqueles que realizam movimentos mais difíceis e de forma mais bonita, de acordo com a opinião dos avaliadores, né? Então, assim, é um esporte, como eu já falei antes, que ele vai comparar um atleta com demais. Qual atleta que vai vencer nesse esporte técnico combinatório? É aquele atleta que faz o movimento com mais precisão, com mais dificuldade e mais bonito, né? Tem que ser tem que ser perfeito. Então, quanto mais o atleta faz o movimento perfeito, melhor é a nota dele dada pelos avaliadores. Estes acabam julgando a qualidade dos movimentos realizados com base em uma lista de critérios, assim como ocorre na ginástica rítmica, por exemplo. Podemos dizer que essas práticas corporais combinam esporte e arte ao mesmo tempo, né? Não é à toa que algumas delas englobam a palavra arte em seu nome, como a ginástica artística e a patinação artística, né? Então, ou seja, esse esporte tem muito a ver com arte, com beleza, né?
é obra de arte, na verdade. São movimentos perfeitos que o atleta faz no mar, faz no solo, certo? Faz em alguns aparelhos. Então, por isso que é comparado com arte, porque eles são movimentos perfeitos, movimento que somente quem tem muita prática que é capaz de fazer esse movimento. Então, nós temos aqui alguns exemplos de esporte técnico combinatório, certo? Lá no início eu perguntei para você se você sabia, né? Se você já tinha ouvido falar o que é um esporte técnico combinatório. Então, pronto, nós temos aqui alguns exemplos de esporte técnico combinatório. Nós temos a ginástica rítmica, nós temos a ginástica artística, nós temos a ginástica acrobática, nós temos a ginástica de trampolim, nós temos a patinação, nós temos o skate, nós temos o salto ornamental, e nós temos o nado sincronizado. Então, aqui são alguns exemplos de esportes técnicos combinatórios. Alguns desses esportes são feitos individuais, outros são feitos por aqui, portanto, não há um contato, né? É como eu falei anteriormente, esse esporte é um esporte onde há uma precisão nos movimentos, tá certo? Então, nós vamos agora especificar cada um deles aqui. Por exemplo, ginástica rítmica, né? É uma ginástica que possui infinitas possibilidades de movimentos corporais combinados aos elementos do balé e da dança, realizando em harmonia com música. Então, você observa aí do lado uma atleta profissional, né? Ela fazendo uma apresentação de ginástica rítmica, né? São movimentos corporais combinados ao elemento, comparado com o balé, na verdade. Então, aqui nós temos a ginástica rítmica. Outro exemplo que nós temos aqui é a ginástica artística, né? Você pode ver do lado uma imagem aí com uma atleta, né, fazendo um pulo no trampolim, certo? Mas ginástica artística é a modalidade onde os atletas realizam um conjunto de exercícios em aparelhos oficiais. Movimento esse que se utilizam força, agilidade, flexibilidade, coordenação, equilíbrio e controle do corpo. O atleta ele tem que ser perfeito. Para ele participar da ginástica artística, o atleta tem que ser perfeito, né? Tem que ter precisão praticamente em tudo, né? Como diz aí, né? É uma modalidade onde se realiza um conjunto. São vários aparelhos onde você tem que ser bom em todos, né? A ginástica artística, né? E tem atletas que são bons, tem atletas que são bons em todos os aparelhos, certo? Então, isso aí, ginástica artística. Ginástica acrobática, né? Nós temos aqui caracterizada pela execução de movimentos que também exigem força, flexibilidade, equilíbrio e agilidade com movimentos rítmicos, né? De exercícios dinâmicos, estáticos e individuais, certo? Então nós temos aí uma imagem de um atleta também, ela fazendo a ginástica acrobática, né? No caso ela está equilibrando uma bola, se você observar a bola no pé dela aí, elas têm que ser perfeitas, elas têm que ter equilíbrio, né? Nessa ginástica acrobática elas têm que estar fazendo acrobacia, mas essa acrobacia tem que ser feita com precisão, tem que ser feito com agilidade, né? São vários exercícios que são feitos, mas feito com precisão, com agilidade. Nós temos aqui outro tipo de esporte técnico combinatório, que é o ginástica de trampolim, certo? Nessa o atleta é como se fosse um pula-pula, na verdade, como vocês estão vendo na imagem aí, o atleta ele pula no trampolim e faz os movimentos, né? Que vai pulando. Isso acontece em individual, em dupla, em trio, certo? Onde os atletas têm que fazer movimentos perfeitos também, igual, né? Não é só fazer perfeito, tem que ser iguais também, tá certo? Então, a ginástica de trampolim, o atleta executa saltos acrobáticos no trampolim, fazer movimento acrobático, né? Patinação. Como você está vendo aí na imagem, né? Também conhecido como patinação no gelo, certo? Os patinadores realizam saltos, acrobacias, sequência de passos, giros e outros elementos da sua coreografia. Então, também é um esporte que precisa precisão, tem que ter muito controle, né? Tem que ter agilidade também. Então, é um esporte que praticamente ele é praticado no gelo, certo? Por isso que é chamado patinação do gelo, tá certo?
Então, vamos agora para o skate, né? O skate também é um esporte bastante conhecido, certo? Como está vendo na figura ao lado daí, o esporte que consiste em deslizar sobre o solo e obstáculos, se equilibrando numa prancha chamada de skate. Como vocês estão observando aí, é um esporte bastante conhecido e também popular, muito popular no Brasil. Então, nós temos o salto aqui, salto ornamental, é o esporte que consiste em saltar de uma plataforma elevada em direção à água, realizando movimentos estéticos durante a queda, certo? Então, como você está vendo aí na observação também, no foto ao lado, viu dois atletas aí, eles fizeram o salto ornamental. Tem que ter precisão, tem que ser igual, o salto tem que ser perfeito, e quando chegar no solo, a água tem que mexer pouco. Então, é um esporte que exige também muito agilidade, muita concentração, é o salto ornamental. Nós temos o nado sincronizado, é um esporte que compõe técnica de dança, ginástica e natação, com o intuito de realizar movimentos sincronizados com base na trilha sonora escolhida. Então, o nado sincronizado ele é numa piscina, certo? Onde tem mais de um participante, precisa muito agilidade, precisa ter um fôlego bom, precisa fazer os movimentos com precisão, né? Exatamente como a música, a trilha sonora está indicando, certo? Então, um esporte também que precisa de muita precisão, né? Então, meus queridos, né? Nós tivemos aí o que era esporte. Então, na atividade escrita, que você está observando aí, você vai copiar essa atividade no seu caderno, certo? E vai responder e vai mandar para o meu privado, certo? Você vai responder o que é esporte. Aí você vai lá nos slides, vai ver o que é que os slides lá estão dizendo que é esporte. Aí a segunda questão você vai dizer o que é esporte técnico combinatório. Então você vai lá também nos slides, vai ver lá o que é um esporte técnico combinatório e vai responder. Terceira questão, quais as características de um esporte técnico combinatório, também tem lá nos slides. A quarta questão, quero que você preste atenção nessa quarta questão. É algo novo, né? Agora, essa questão é algo novo que eu estou colocando para vocês, a gente foi orientado para colocar. Então, o que é que vocês vão fazer na quarta questão? Vocês vão gravar um vídeo, né? Um áudio, na verdade é um áudio. Pode ser um áudio você lendo os slides 5. O quinto slide, você vai lá no quinto slide, você vai passar 1, 2, 3, 4, 5. Chegar no quinto slide, você vai ler ele, mas você vai gravar, certo? Vai ler ele, vai gravar. E após você ter lido e gravado, você vai dizer quais sinais de pontuação você identificou. Se lá tem sinal se tem ponto final, se tem vírgula, se tem reticência, se tem parênteses, se tem ponto de interrogação, tá certo? Então, lembrando, na quarta questão, você vai no slide 5, você vai gravar um áudio, você vai ler e vai gravar o que você está lendo no slide 5 e você vai dizer quais são os pontos que você consegue observar lá, os pontos de ponto final, ponto de interrogação, ou reticência, parênteses, você vai dizer se teve algum desses pontos nesse slide que você leu, certo? E na quinta questão, você vai definir os esportes técnicos combinatórios abaixo. Você vai dizer o que é ginástica rítmica, que lá tem também. Você vai dizer o que é ginástica acrobática, patinação, salto ornamental, ginástica artística, ginástica de trampolim, skate, nada sincronizado. Tá certo? Então, essa atividade, e eu espero que todos façam, certo? São 5 questões, você vai copiar no seu caderno, vai responder e vai enviar no meu privado, tá certo? Então, boa sorte, se não entendeu, volte, assista o vídeo de novo, leia e releia para você entender a questão, mas que Deus possa te abençoar e fique no aguardo. Lembrando que essa atividade tem que ser entregue até 4 horas da tarde, tá certo? Então, aguarda a atividade. Pronto, meus queridos alunos, acredito que você chegou até aqui, assistiu os slides, certo? Lembrando que no final dos slides tem a atividade escrita, uma atividade que você vai ter que copiar no seu caderno,
responder, certo? E mandar para o meu privado, mandar no meu particular, tá certo? Espero até 4 horas da tarde, todas as atividades. Acredito que vocês vão dar show, acredito que vocês vão me entregar no tempo certo, no momento certo, até 4 horas da tarde. Mas que Deus possa abençoar vocês profundamente, que vocês tenham um bom final de semana. Estou aqui para tirar as dúvidas. Pode ligar para mim, pode entrar em contato comigo, que eu vou estar o dia todo à disposição de vocês, tá certo? Então, que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E lembre-se sempre, ao sair, use máscara, evite aglomerações, use álcool em gel e quando chegar, lave as mãos com água e sabão. Tchau, um abraço do professor Valdeon, até breve.